Queridos, mais uma vez a paz do Senhor. Satisfação poder ver o rosto de cada irmão e irmã em Cristo Jesus. Externar a minha alegria em poder estar fazendo parte desse conclave espiritual, aonde o nome de Jesus está sendo glorificado. Quem encontrou Mateus 25, diga amém. Agora vá para o verso 23. Diz assim o texto: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Tome seu assento. Queridos, atenção para esta minha palavra de introdução. Quero aqui de antemão manifestar a minha gratidão a Deus e a todos os meus irmãos e irmãs. Eu sei que isto já é notório na cidade de Conceição do Araguaia e região circunvizinha, que pela terceira vez eu fui acometido do coronavírus. Confesso aos irmãos que é a primeira vez que eu estou subindo no altar da casa de Deus depois que fui contagiado, acometido do Covid, do vírus. E primeira vez eu passei mal demais, a segunda vez não senti quase nada. Já nesta vez eu acho que eu fiquei mais ruim do que a primeira. E os irmãos bem sabem, nós passamos dias difíceis no tocante a esse vírus. Ficamos um período de tempo sem congregar, obedecendo os decretos lockdowns. A casa de Deus ficou deserta por um período de tempo. Não chegou a fechar por total, mas quantas vezes vi os bancos da casa de Deus vazios por causa desse vírus. Eu disse: Senhor, fundamenta a tua igreja na tua palavra, mesmo em casa, pois nós precisamos passar esse deserto, enfrentar esse deserto e chegar do outro lado crente na pessoa bendita de Jesus. Muitos dos nossos irmãos dormiram sono eterno, muitos foram contagiados e estão aqui contando com a história. Mas eu tenho uma notícia para lhe falar nessa noite em relação a esse assunto. Gente, o vírus ainda não foi embora, ele está permeando por aí. Eu fui vacinado por 3 vezes, tomei outras vacinas de gripe, mas nem assim fiquei livre. Sei que fiquei imunizado, mas fui contaminado mais uma vez. Moisés, prepara aí uma palavra, por mais que não está avisado, mas se eu não aguentar falar, se não der conta de ficar em pé por muito tempo, eu já cumpri uma missão aqui nessa noite. Eu já declarei a abertura da festa, eu já ministrei a bênção de Deus sobre a festa, e eu acredito que Deus vai fazer milagre nesse congresso. Glória a Jesus. Mas deixa eu cumprir o meu dever para com o congresso. Quero parabenizar a congregação Belém. Perguntei aqui ao pastor Antônio Luz,
na ordem, essa congregação é a segunda, a terceira, a quarta, qual delas? Porque eu sabia que não era Belém a primeira. E um dia o Antônio Luiz havia me falado que foi a Saron, a primeira congregação de CDA. Ele disse: pastor, a congregação Belém é a segunda congregação de CDA. E eu quero pedir uma salva de palmas mais uma vez à congregação Belém. Queridos, confesso aos irmãos, Deus tem coisas grandes para essa congregação, pois grande é a missão que esta congregação tem na história da Assembleia de Deus em Conceição do Araguaia. Me lembro que ontem eu fiz uma publicação entre as muitas, das quais eu não gosto de fazer. Ontem eu tive o desprazer de fazer uma delas, do falecimento do pastor Francisco Campos, um pastor que passou por esta cidade, e Honório, que é um arquivo vivo, hoje me visitando, conversando com o pastor Honório, com o presbítero Honório, a respeito do pastor Francisco Campos, uma figura de alta relevância na história das Assembleias de Deus no Brasil, um personagem que, confesso aos irmãos, é uma verdadeira enciclopédia, um homem que a mente dele é muito fértil, era muito fértil, trabalhou na cidade de Conceição do Araguaia, prestou um bonito trabalho em Conceição do Araguaia. Depois dessa publicação, ouvi quando esse rapaz, o Antônio Vieira, entrou para tecer ou fazer um comentário sobre a pessoa do pastor Francisco Campos, quando ele disse: foi o pastor que me submergiu às águas, me batizou nas águas. E assim sendo, pastor Francisco Campos é um dos pastores que passou por aqui. Afinal de contas, pastor Francisco Campos é o terceiro pastor que passou por Conceição do Araguaia, que este ano desceu ao túmulo frio e a sua alma subiu para o seu repouso eterno. Descansa no paraíso de Deus. Meus amados, nós queremos agradecer a Deus pela vida de todos os pastores que passaram por Conceição do Araguaia, prestaram um relevante trabalho. Nós somos fruto do trabalho daqueles heróis dos pés sangrentos. E eu quero nessa oportunidade pedir uma salva de palmas para todos os pastores que por aqui passaram falando a palavra de Deus. Deixaram filhos espirituais. E eu me lembro que quando falo de filhos espirituais, às vezes quando falamos de filhos, nós pais lembramos dos nossos filhos biológicos, lembramos dos adotivos, mas existe mais uma classe de filhos, que são os filhos espirituais. Eu me lembro que uma missionária no estado do Mato Grosso, mas especialmente na cidade de Água Boa, ela tinha 70 anos mais ou menos, e ela foi à cidade fazer um trabalho evangelístico. Ela tinha uma equipe de jovem que lhe auxiliava e levava ela para as ruas com sua caixa de som, seus equipamentos. Ela tocava guitarra com 70 anos de idade, ligava a sua caixa amplificada, ligava a sua guitarra e começava a cantar, e os jovens lhe auxiliavam e ela cantava, abria o culto e pregava. E quando ela estava pregando, o pastor Antônio Lúcio, de frente ao local aonde estavam instalados seus aparelhos sonoros, tinha um bar, e muitas pessoas, muitos homens jogavam naquele bar e bebiam, e de repente deu uma briga muito grande naquele bar, e foi pancadaria para todo lado, corpos caídos do cacete como morto no chão.
ela solta o microfone e corre e entra naquele bar, com as mãos estendidas, as mãos de uma anciã de 70 anos de idade, dizendo: parem a briga, demônios, sai desse lugar, não matem mais ninguém aqui. Eu cheguei aqui para trazer a vida na pessoa bendita de Jesus. E naquela hora ela começou a levantar os corpos ensanguentados e balançava um para lá, balançava o outro para cá, e ela foi arrumando, orando e ministrando saúde sobre aqueles corpos, e eles foram ficando em pé. Naquela hora ela fez o apelo, e 8 daquelas vidas ensanguentadas receberam Jesus como Salvador e voltaram para a sua casa crente na pessoa bendita de Jesus. Terminou o pastor Antônio Luz o culto. Ela chama os meninos, joga as caixas, as costas, a guitarra e vão embora. E aqueles meninos iam levar ela à casa dela com os aparelhos de som. Quando estavam indo na estrada, olharam no longo da avenida, viam 3 homens correndo, um atrás do outro. Tinha um que corria menos, era o que estava mancando de uma perna. Ela disse: parece o meu velho. O velho era manco de uma perna, mas corria mesmo manco, atrás dos 2 que corriam mais. E ela disse: de que cena é essa que eu estou vendo? Quando ela olhou, quem vinha correndo na frente era o seu filho, mais atrás o outro filho, mais atrás o seu esposo, o pai dos 2 filhos. Ela levanta as 2 mãos e diz: do que se trata, meu povo? O filho mais velho tinha pego emprestado uma arma e ia tirar a vida de uma pessoa. E ela abriu os braços e disse: não, meu filho, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso. A mamãe está vindo de uma festa onde 8 vidas se renderam aos pés do Senhor, e orei por eles lá, entregando eles para Jesus. E eu entrego tua vida nas mãos de Deus. O diabo não tem poder de dominar a tua vida, fazer de você um criminoso. Ele fez marabalismo na frente da velhinha, deu uns bela para lá e para cá e foi embora. Ninguém conseguiu pegar ele. Preste atenção, eu estou terminando, a voz já está faltando também. Queridos, aquela missionária de 70 anos chega em casa, se vira para o marido e diz: eu lhe faço um pedido, não me chame no quarto, eu vou entrar para o quarto, vou fechar a porta e vou orar. Eu só me levanto quando Deus falar comigo a respeito dessa cena que vi por último. E ela entrou para o quarto e foi orar. Aquilo era 6 da tarde quando ela chegava. Deu 8 horas, 9 horas, 10 da noite. O velho no sofá bateu na porta e disse: abre a porta, eu quero entrar, eu quero deitar. Ela disse: não me perturbe, deixe que eu estou falando com Jesus. E naquele momento, de tanto ela insistir com Deus, a lâmpada estava apagada, quando de repente uma luz cruz, a luz do dia acendeu no quarto. Ela abriu os olhos para ver que luz era essa. As luzes do teto estavam apagadas, mas havia uma luz que clareava o quarto. Ela, abismada com aquela luz, que ela nunca tinha visto algo igual, ela disse: Senhor, essa luz é a tua presença? Me responda, essa luz é a tua presença? Ela ouviu uma voz meiga e suave do quarto: pensas tu que os filhos do teu ventre são mais importantes para mim do que os filhos do teu coração? Quais são os filhos do coração? São os filhos espirituais que geramos nessa vida. Eles são os filhos que geramos, e nós nos apegamos a eles como um pai amoroso apega-se aos seus filhos.
Então todos esses pastores que passaram por aqui, eles geraram filhos espirituais. E hoje nós estamos aqui gerando outros filhos, e a obra está crescendo para a glória de Deus. Amém? Moisés, vem pregando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé em reverência a palavra do Senhor. Eu peço aos amados irmãos que abram no livro de Jó, capítulo de número 42, o versículo de número 10. Enquanto os irmãos procuram, amém, amém. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Moacir Pereira. É uma honra estar aqui juntamente com o Senhor, e é uma honra receber esse microfone com essa oportunidade. É uma honra e um peso, né? É sério, mas eu acredito que Deus já havia marcado, pastor. Quando o Senhor fez a ilustração, foi uma confirmação de uma palavra essa noite. Olha como Deus faz. Eu não tinha marcado, o Senhor não tinha agendado, mas Deus já havia agendado esse momento, porque o tema que Ele colocou no meu coração é restituindo a autoridade espiritual. Glória a Deus, aleluia. E quando o Senhor falou dessa ilustração, dessa senhora que levantava as mãos com autoridade, eu falei, é a palavra. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do reverendo, o nosso amigo, pastor lá, Antônio Luz, que Deus abençoe. Louvo a Deus pela vida de todos os pastores que aqui estão, todos os obreiros. Louvo a Deus pela vida da amada igreja, você que veio ouvir a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, meus filhos que estão ali fora, que Deus abençoe, continue abençoando. Mas vamos para a palavra do Senhor. O pastor me deu 15 minutos para eu resumir. Vamos lá. Jó, capítulo de número 42, versículo de número 10, diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Amém? Eu gostaria que você falasse comigo o tema, dizendo assim: restituindo a autoridade espiritual. Sente glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. E é incrível como Deus faz. Porque eu não esperava estar aqui com o microfone na mão, não esperava nem com o microfone nem para orar. Deus nos coloca aqui para falar da palavra do Senhor. Eu gostaria muito que você entendesse um pouquinho desse tema nessa noite: restituindo a autoridade espiritual. Porque nós sabemos que Deus pode restituir tudo aquilo que você perdeu. Deus pode restituir, te entregar de volta aquilo que é direito teu, aquilo que Ele colocou como promessa para a sua vida. E que talvez no meio dessa jornada, no meio dessa caminhada, as dificuldades, as lutas do dia a dia, talvez fez com que a promessa, fez com que aquilo que Deus havia prometido para você, prometido para a sua família, talvez embaçasse um pouco. Mas Ele me traz aqui nessa noite para dizer: eu vou restituir primeiramente a tua autoridade espiritual. Porque todas as outras coisas que vos seriam acrescentadas, ou que Deus pode acrescentar na sua vida, é supérfluo. Talvez você chegou aqui nessa noite para ouvir alguém pegar o microfone e dizer: Deus vai restituir o teu casamento, Deus vai restituir o teu emprego, Deus vai restituir a tua empresa, Deus vai restituir os teus estudos, a tua
terra, mas Deus me coloca aqui para dizer: primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vos seriam acrescentadas. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vamos ver que essa história é uma história real, de um homem que, quando nós lemos os primeiros capítulos, os primeiros versículos do capítulo de número 1, a gente vai ver a palavra do Senhor, iniciando falando do caráter, da retidão, da integridade, da temência diante de Deus, sobre Jó. O texto vai falar sobre o tamanho da família de Jó. O texto vai falar da grandeza dos seus recursos financeiros. Vai falar da sua função sacerdotal. Porque quando seus filhos reuniam e faziam as festas, depois disso Jó levantava um altar, levantava uma adoração ao Senhor em prol dos seus filhos. Se nós olharmos o início, os capítulos, os versículos primeiro, do capítulo de número 1, a gente vai entender que a história de Jó é uma história perfeita, porque tudo que é apresentado nos primeiros versículos aponta para a prosperidade. E naquele tempo, o entendimento que eles tinham do relacionamento com Deus é que se você é próspero, Deus está na sua vida. Mas se você não prospera, então Deus não está com você. E a gente vai ver que tudo aponta: a quantidade de filhos, a riqueza, a sabedoria de Jó. Tudo aponta para uma história perfeita, para uma história de prosperidade, para uma história de bênçãos celestiais. Mas o capítulo 1, versículo de número 6, a história de Jó tem uma reviravolta. Parece que o cenário muda de ponta cabeça. Parece que tudo agora está em declínio. E tudo isso acontece quando o autor fala que Satanás se apresentou diante de Deus. Só que o que me chama a atenção é que não foi Deus que apresentou Jó ou trouxe a menção diante de Satanás sobre a vida de Jó. Desculpa, não foi Satanás que fez menção da vida de Jó, mas é Deus que faz menção sobre a vida de Jó. E isso me ensina o quanto eu devo ser mais fiel a esse Deus. E isso aqui já me ensina o quanto eu tenho que me dedicar mais, o quanto eu tenho que me aproximar mais do Senhor. Por quê? Porque Deus confiava na retidão, na integridade, na fidelidade de Jó, até o ponto de dizer: vai, Satanás, você estava pela terra, você viu meu servo Jó. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque eu tenho que me questionar: será que com a minha vida, a vida que eu levo diante de Deus, será que Deus é capaz de me colocar diante de Satanás para ser provado? Será que é possível passar por essa provação como Jó passou? Aí, por causa desse desafio, a vida de Jó vira de ponta cabeça. Jó então enfrenta várias provações. Primeiro, os bois e jumentos são roubados e seus empregados são assassinados. Segundo, as ovelhas e pastores são queimados pelo fogo. Terceiro, os camelos são roubados e seus trabalhadores são mortos. Quarto, os filhos e filhas morrem em um vento poderoso. Quinto, o próprio Jó é ferido com tumores. Sexto, além da sua mulher, os seus amigos agora o condenam. E tem algo importante que eu preciso destacar para você. Não importa a situação que você está vivendo, não importa se a sua cabeça, a sua vida, a história da sua vida
virou de ponta cabeça. Não importa se o redemoinho veio e jogou tudo para fora. O que você deve entender nessa noite é: continue a sua adoração ao Senhor, continue adorando a Deus, não importa a circunstância que você esteja enfrentando. Assim como Deus foi na vida de Jó, Ele também é na tua. Não pare de adorar em meio às adversidades, porque a história de Jó, quando Deus dá liberdade para que Satanás pudesse agir na história de Jó, entenda isso. A primeira coisa, a primeira autorização de Deus, que Deus deu a Satanás, é para que ele pudesse tocar nos bens terrenos de Jó. E olha o quanto isso é interessante. Porque Satanás poderia tocar nas ovelhas, Satanás poderia tocar na casa, na propriedade, Satanás poderia tocar nos filhos, poderia tocar em todos os bens terrenos, mas a primeira coisa que Satanás toca são os bois que estavam arando. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 14 e 15 diz: o mensageiro veio a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam passando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Mas está bom, irmão Moisés, tocar nos bois é melhor do que tocar nos filhos. Mas não é esse o entendimento de Satanás, porque era justamente os bois que eram oferecidos em adoração e holocausto de sacrifício ao Senhor. Quando Jó ia sacrificar pelos seus filhos, eram os bois que eram utilizados para que a adoração chegasse diante de Deus. Você não entendeu o que essa história está dizendo? Essa história está dizendo para você: não importa o que esteja acontecendo contigo, continue adorando ao Senhor, continue bendizendo ao Senhor. Satanás até tenta calar a tua adoração, Satanás até levanta situações na tua vida para que a tua adoração não chegue diante do Senhor, para que você não tenha ânimo e desejo de louvar ao Senhor. Mas essa noite Deus está restituindo a tua adoração. Glória a Deus, aleluia. Satanás tenta calar a adoração de Jó, mas a palavra do Senhor em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 20 vai dizer: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Glória, aleluia. Porque Jó sabia que a adoração dele não estava ligada somente ao que ele tinha ou aquilo que ele oferecia, mas principalmente a adoração dele estava relacionado com quem ele era e aquilo que ele fazia diante de Deus. Se coloque em pé. A história você conhece. Perdeu tudo. Mas quando nós vamos para o final do livro, os amigos de Jó vão apresentar adoração ao Senhor, sacrifício diante do Senhor. E o Senhor vai dizer para eles: olha, de Jó eu recebo o sacrifício, mas de vocês eu não recebo. Levem os animais para o sacrifício diante de Jó, e Jó vai sacrificar por vocês e vai orar por vocês. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
E a leitura que nós fizemos vai dizer que o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. E também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Glória a Deus. Entenda uma coisa: Deus poderia restituir os bens, poderia restituir os filhos, poderia restituir as ovelhas, poderia restituir os bois, poderia restituir tudo que ele quisesse. Mas ele está dizendo para os amigos de Jó: leva, porque Jó vai sacrificar. Jó era um sacerdote que sacrificava pela sua família. E Deus está dizendo para os amigos: eu restituo a autoridade de Jó como sacerdote. Se ele oferecer, eu recebo. Se ele oferecer, eu recebo o sacrifício. E assim como a ilustração que o nosso pastor fez, eu não tenho nenhuma dúvida que essa história, que essa ministração, que essa palavra é para você nessa noite. Glória a Deus. Porque Deus quer, primeiramente, eu sei que você está precisando de muita coisa. Eu sei que lá na tua casa precisa de muita coisa. A tua história está passando talvez por lutas e dificuldades. Mas assim como aconteceu com Jó, Deus quer restituir a tua autoridade espiritual. Para lá no meio da tua casa, você ter ânimo. Glória a Deus. Você sentiu o Espírito Santo falando no teu coração e comprovando de que você é filho. E como filho herdeiro, para levantar as tuas mãos e repreender todo mal. Atos capítulo de número 3, Pedro e João subiu ao templo. Tem um coxo na porta do templo. E Pedro e João vai virar para ele e falar assim: ó, eu não tenho ouro e não tenho prata. Ele está dizendo: eu não tenho uma cesta básica, eu não tenho dinheiro, eu não tenho um emprego, eu não tenho uma empresa para te oferecer, eu não tenho uma formação profissional para te oferecer, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E Deus, nesses últimos tempos, Aleluia. está contando com os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. A restituição espiritual é para quê? Para cumprir a promessa do Senhor. Ele vai dizer: em meu nome, em meu nome, em meu nome, em meu nome, imporão as mãos e os enfermos serão curados, repreenderão o mal e eles vão se apartar. Beberão coisas mais mortíferas e não lhe farão mal. As lutas e dificuldades tiraram essa, ou ofuscaram essa autoridade. Mas Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Deus te chamou para ser sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu peço que você que quer sua restituição espiritual, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Porque você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Você foi chamado, escolhido desde o ventre da tua mãe. E na tua ombro, no teu braço, tem uma patente dizendo:
A tua autoridade espiritual, para que possam ser as minhas testemunhas. Aonde pisarem as plantas dos vossos pés, ali estará o Espírito Santo convosco. Na hora que faltar palavra na sua boca, o Espírito Santo usará a palavra. Feche seus olhos e creia nessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, pela misericórdia do Senhor, que está montando um grande exército nesses últimos tempos, te pedimos, amigo fiel e conselheiro, que a tua presença sobre a vida dos teus filhos seja real nessa noite, para que eles saiam com a autoridade do céu, para que a tua promessa, que é para nós e para os nossos filhos, esteja acontecendo. Se tem o Espírito Santo renovando, é a autoridade do céu que está caindo sobre a tua vida nessa noite. É Ele que vos encherá. Só quem crê no milagre vai recebendo aí, em nome de Jesus. Recebe a restituição espiritual da tua vida. Fala em língua, fala em mistério. Você que falava e não fala mais, recebe poder para expulsar demônios. Recebe autoridade para você ministrar na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios. Nessa noite agora há uma autoridade sendo restituída aqui. Agora, recebe agora em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Sabe o que o Senhor está entregando? O Senhor está restituindo. O teu último estado será maior do que o primeiro. Assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. A restituição da honra sendo realizada, efetuada nessa noite na tua vida. Recebe, filha, recebe, filho. A tua história vai mudar.